vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Gostaria de saudá-los com um cordial bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso culto online. Que bom que nós podemos nos reunir aqui por meio da plataforma do YouTube para cultuarmos, para juntos adorarmos e louvarmos ao nome do nosso Deus. Nós fomos saudados pelas palavras do Salmo 132, versículo 9, que dizem: vistam-se de justiça os teus fiéis, os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Mas o que essas palavras querem nos dizer? O que esse versículo quer dizer para nós? Olhando para o contexto desse salmo, vemos a determinação de Davi em estabelecer um lugar para a santa presença de Deus, conforme você pode ver lá no versículo 4 e no versículo 5. Nada é mais importante para o povo de Israel do que a presença do Deus vivo no meio do povo. Naquela época, a presença de Deus estava no Santo dos Santos e também era manifestada, vez ou outra, em epifanias e em revelações da sua presença. Mas hoje, os adoradores de Deus já não precisam mais se reunir em um lugar fixo para estar diante da presença de Deus. Nós podemos adorá-lo por meio de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo que habita em nós, independentemente de onde nós estivermos. Somos o templo do Deus vivo, somos morada do Espírito Santo. Por isso que hoje nós estamos aqui realizando este culto online, mas podemos ter a certeza da presença de Deus aqui comigo e também aí contigo. O versículo nos faz um chamado. Ele diz: vistam-se de justiça os teus sacerdotes, ou seja, ministros, ministras, preguem a respeito da justiça e do amor de Deus, anunciem a sagrada palavra no púlpito e revistam as suas vidas com essa própria palavra. E fiéis, exultem de alegria, exultem ao Senhor, cantem louvores, adorem ao seu santo nome, dando glórias a Ele. Alegrem-se com a sua presença e com um anúncio de esperança e salvação. E, principalmente, mantenham-se firmes na fé. Busquem ter uma fé inabalável e vivam por essa fé. Quero te convidar para fechar seus olhos e orar comigo. Senhor nosso Deus, cremos e confiamos na Tua presença. Sentimos o Teu amor por nós e nos rendemos a Ti. Maravilhoso és Tu e grandes coisas tens feito por nós, e grandes coisas ainda farás por nós. Te agradecemos porque podemos estar aqui hoje, reunidos neste culto online, para Te cultuar e para ouvir da Tua palavra a nós. Que, como os fiéis do Salmo, possamos exultar a Ti e nos alegrarmos pela Tua graça e pelo Teu amor por nós e em nossas vidas. Amém. Reunidos aqui, celebramos este culto, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar para juntos nós louvarmos cantando o hino Vem, derrama paz.
Este hino que nós acabamos de cantar, ele diz: e a glória seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Deus já fez e ainda fará grandes coisas em nós e também através de nós. Ele é um Deus presente, um Deus que se relaciona, um Deus que ele é grandioso e majestoso. Enquanto Deus está no mais alto e incomparável nível de glória, nível de santidade, nós estamos no mais baixo nível de miséria, nível de seres pecadores. Estamos manchados pela natureza do pecado. Por isso eu quero te convidar para novamente você fechar os seus olhos, ter um momento de reflexão, refletir sobre teus pecados, buscar se arrepender deles e junto orar comigo, confessando a Deus os seus pecados. Oremos. Pai amado, nós nos alegramos que podemos estar em Tua presença, mas também queremos chegar diante da Tua presença, reconhecendo que nós pecamos contra Ti, que pecamos contra a Tua palavra, pecamos e prejudicamos a nós mesmos e ao nosso próximo. Muitas vezes nós deixamos de anunciar o Teu Evangelho, nós deixamos de exalar o Teu amor, transbordar o Teu amor. Deixamos de amar a Ti em primeiro lugar e deixamos de amar ao nosso próximo. Muitas vezes nós vivemos de maneira egocêntrica, buscando realizar apenas os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, a todo custo. Nós não somos merecedores da Tua graça e nem do Teu amor, mas nós Te louvamos, pois por meio de Cristo nós podemos ter fé de que Tua misericórdia nos alcançou. Onde antes abundava o pecado, agora superabundou a graça. Nos purifica de toda maldade e olha para nós com compaixão e com ternura. Nos concede a certeza do Teu perdão, Senhor, e nos guia na Tua direção. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. No texto de Romanos 5, Paulo ele escreve: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou, onde abundou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nisto nós temos fé, de que nós somos perdoados, de que nossos pecados foram perdoados, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se você crê nisso, se você se arrepende dos seus pecados, creia também que Cristo te purifica. Amém. Gratos e maravilhados pelo seu amor, gratos pela sua presença e encantados com a sua santidade, com a sua grandiosidade. Convido para nós louvarmos, para nós engrandecermos ao nome de Deus com o hino Tua é a Glória.
para sempre. Amém, amém. E ainda antes de nós ouvirmos o que Deus tem a nos falar por meio da sua palavra, por meio da pregação, eu quero convidar para também cantarmos, louvarmos com o hino O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor. Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor. Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. O tema do nosso culto de hoje é fé. Você tem fé? Você se considera uma pessoa que possui uma fé verdadeira? Mas o que é fé? O que é ter uma fé verdadeira? Se nós não soubermos responder o que é ter uma fé verdadeira, então também não podemos dizer com plena convicção de que a temos. E entenda que de modo algum eu estou agora querendo questionar a sua fé, muito menos eu estou querendo afirmar de que você não possui uma fé verdadeira, ok? Mas eu creio que esse exercício de nós questionarmos, ele é muito importante, afinal, como nós podemos dizer que temos fé se não conseguimos explicar de fato o que é essa fé? Eu percebo que, nesse sentido, muitas vezes, muitas pessoas acabam tendo algo que até parece ser uma fé, mas, no fim das contas, é o contrário. É o que eu chamo de a fé do não custa tentar. Vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, a pessoa ela precisa conseguir um emprego. Ela já distribuiu vários currículos, fez de tudo, mas ainda não conseguiu. E então ela pensa, vou orar a Deus, afinal, não custa tentar. Outro exemplo, o casal está brigando muito e um dos dois decide orar e tentar pedir a Deus para salvar a relação, para salvar o casamento. Pensando assim, afinal, não custa tentar. E um terceiro exemplo ainda, a pessoa está com uma enfermidade, a pessoa está na UTI, em um estado grave. E então os familiares e amigos decidem pedir para Deus pela cura dessa pessoa. E eles pensam da seguinte forma, vamos orar a Deus, afinal, não custa tentar. Gente querida, teremos ainda diversos outros exemplos para dar, mas creio que com esses a gente já pode discutir a respeito e entender a respeito do que eu quero falar sobre essa fé do não custa tentar. Em todos esses três casos que eu falei, esses três exemplos, com certeza, orar a Deus é a melhor opção. Entregar as angústias, dificuldades, os sofrimentos, as brigas, as enfermidades, entregar isso nas mãos de Deus é sim a melhor opção. Orar a Deus pedindo cura e libertação é sim a melhor opção. Mas fazer isso com o pensamento, com a mentalidade do não custa tentar, esse não custa tentar no final da frase acaba estragando tudo. Meus amigos, minhas amigas, isso não é ter fé. Isso é fazer de Deus apenas uma das alternativas. É fazer dele uma possibilidade, mais um recurso. E claro, eu creio que mesmo dessa forma,
Deus também ouve e também responde às nossas orações. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de graça e de amor. Mas a questão que eu trago aqui hoje para vocês é: como está a sua fé? Qual é o nível da sua fé? A sua fé é verdadeira ou a sua fé é mais para o não custa tentar? Eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 24 até o versículo... do versículo 26 até o versículo 34. Nestes versículos, Jesus ele conta aos seus discípulos duas parábolas. Primeiro, a parábola da semente, e em conexão com essa parábola, ele conta ainda outra, que é a parábola do grão de mostarda. A intenção de Jesus ao contar essas parábolas é falar a respeito do reino de Deus, tentar explicar o reino de Deus por meio de parábolas. Ainda assim, adiante nós vamos ver que como essas parábolas elas possuem uma profunda conexão com o tema do nosso culto de hoje, com o tema de uma vida de fé. Legal? Então, creio que você já abriu a sua Bíblia, Marcos capítulo 4, versículo 26 até o versículo 34. Passo a ler. Jesus disse ainda: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. E novamente ele disse, Jesus, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor de todas as sementes. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhe dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Até aqui a leitura. Em continuação dessa leitura bíblica que a gente fez, eu quero perguntar se você conhece, provavelmente você conhece, porque é um ditado bastante popular, muito conhecido. O ditado que diz que a gente colhe o que a gente planta. Você já deve ter ouvido falar, né? É muito importante, vez ou outra, analisarmos a nossa vida, fazermos uma autoanálise tentando responder: o que é que eu tenho plantado? Isso que eu tenho plantado é o que eu quero colher no futuro? Eu acho que eu não preciso explicar o que significa esse plantar, né? Não é no sentido literal, mas é as coisas que temos feito. Qual que é o objetivo da nossa vida? No que temos investido? Nosso tempo? Meus queridos, tão importante quanto refletir sobre o que temos plantado, é também refletir sobre a forma como temos plantado. E quando eu digo isso, eu estou me referindo justamente àquilo que nós falamos antes de ler o texto. Muitos de nós plantam sem uma fé verdadeira. É como se jogássemos a semente na terra com o pensamento: vamos ver no que dá, não custa tentar, vai que dá certo. Vai que a semente germine, cresça e dê frutos. Vai que, não custa tentar. E o pior de tudo é que quando a nossa fé ela é assim fraca e superficial, corre-se o sério risco de buscarmos também outras alternativas. Por exemplo, eu tenho fé de que Deus me protege, mas vou usar também um amuletinho aqui. Afinal de contas, não custa tentar, é uma garantia mais de proteção. Ou ainda, eu oro a Deus para que Ele me abençoe no meu negócio, no meu trabalho, mas ainda assim vou soprar um pouco de canela aqui na porta da entrada para dar prosperidade, para o negócio funcionar. Não custa tentar, é uma coisinha a mais. Não custa colocar um elefantezinho virado de bunda para a porta, pular as 7 ondas na virada de ano e por aí vai. Não custa tentar. Fazendo isso, minha gente amada, é como se nós jogássemos a semente na terra, mas ao invés de ter fé,
de que Deus vai fazer a sua parte, de que Deus ele vai cuidar de tudo, fará aquela semente crescer, porque Deus faz as coisas acontecerem, nós não temos fé. Nós jogamos outras sementinhas a mais ali pelo lado, jogamos uma aqui, uma ali, para garantir. Vai que alguma delas, cresça e aquela que a gente plantou primeiro não cresça. A gente coloca tudo como mais uma possibilidade e coloca a fé em Deus como mais uma possibilidade. Isso não é ter fé em Deus. Isso é usar Deus somente como mais um recurso. Você pode até dizer, ele é o principal dos recursos, mas ainda assim, se você procura proteção, cura, bênçãos em outros lugares, é porque sua fé em Deus não é legítima. Não é uma fé verdadeira, autêntica. Fé que é fé não desconfia. Fé que é fé, muito além do que um simples vamos ver no que dá. Vai muito além disso. Vai muito além do que um não custa tentar. Eu quero contar para vocês uma história de fé, baseada em fatos reais. Nos nossos encontros do estudo bíblico da paróquia, nós estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. E no encontro dessa semana nós estudamos justamente a respeito da história, a respeito do relato de quando Jesus Cristo curou um paralítico. Por isso que eu disse que é baseado em fatos reais. Afinal, ela é. O texto de Marcos diz que havia uma grande multidão na casa de Jesus, na casa onde Jesus estava. Alguns tinham vindo para ser curados, outros para serem libertos de opressão, outros para ouvirem os ensinamentos de Jesus, e outros vieram de curioso, um bando de gente curiosa que estava ali, ouviu falar de Jesus, que ele fazia algumas coisas diferentes, realizava milagres, e estavam lá de curiosos. E eram tantas pessoas ali reunidas, que o texto diz que já nem sequer mais havia lugar à beira da porta. Então a casa estava lotada, pessoas já estavam transbordando para fora da casa de tanta gente que tinha lá. Uma aglomeração. Hoje em dia não pode nem pensar nisso, nesse nosso tempo que nós estamos vivendo de pandemia. E diz que com tanta gente ali aglomerada era então quase impossível de chegar a Deus. Não tinha como passar pelo meio de todo mundo e chegar diante de Deus. Mas isso não foi um empecilho para um grupo de 5 homens. Um desses 5 homens era paralítico. Ele não podia se mexer, muito menos ele podia andar. E os outros 4 homens eram seus companheiros, que aceitaram a missão de levar o paralítico até diante de Jesus. Agora pensa comigo, se já era impossível chegar até Jesus, ali passando pelo meio da multidão, imagina carregando um leito com um paralítico deitado nele. 4 homens carregando esse leito e passando no meio da multidão, não tinha como chegar em Jesus, a não ser que todos abrissem espaço, mas acho que não era o caso. Como eles não tinham como alcançar Jesus, então, passando pelo meio da multidão, eles deram um outro jeito. Eles subiram na parte de cima da casa, removeram ali o telhado, bem em cima de Jesus, para ficar bem certinho onde Jesus estava. E então eles pegaram o leito com o paralítico e desceram ali, naquele espaço. O leito simplesmente veio descendo e apareceu na frente de Jesus, diante de Jesus. Vendo a fé daqueles homens, Jesus perdoou os pecados do paralítico e o curou, o fez andar. Aqueles homens tinham fé. Jesus reconheceu isso e nós também podemos reconhecer isso. Você consegue imaginar o trabalhão enorme que eles tiveram para conseguir levar aquele paralítico até diante de Jesus? Primeiro, eles carregaram aquele homem até aquela casa, A gente tem que pensar no caminho que eles fizeram até chegar naquela casa. E depois, quando chegaram lá, tiveram também o trabalho de subir até no telhado, de desmontar o telhado e abaixar o paralítico ali diante de Jesus. Com certeza, o pensamento deles não era, vamos ver no que dá, não custa tentar. Porque custava tentar. Com certeza custou um grande esforço, custou tempo, custou trabalho deles, custou todo esse esforço enorme que eles tiveram. Então, eles tinham uma fé genuína, eles tinham a certeza, eles tinham a fé de que Jesus tinha poder para curar o paralítico. Nenhum deles tinha sequer um pingo de desconfiança. Nenhum deles duvidou, em momento algum, que Jesus podia curar o amigo deles, o paralítico. Precisamos ter uma fé em Deus, precisamos ter uma fé verdadeira em Deus. Precisamos ter fé no seu reino e precisamos ter fé de que Deus age e faz as coisas acontecerem. Assim como Deus faz acontecer
Um grão de mostarda. Não sei se você já viu um grão de mostarda, mas é algo minúsculo. Cabe em vários e vários na palma da nossa mão, né? É menos do que o tamanho da unha do dedão. É bem pequenininho. Mas quando cresce, diz que é um arbusto enorme. Pode chegar até 4 metros, então maior do que nós. Então, aquele negocinho que é pequenininho assim, né? Que cabe vários na palma da nossa mão, cresce e vira um negócio enorme. Assim precisa ser nossa fé no reino de Deus. Deus faz as coisas acontecerem. Deus faz essa semente virar um arbusto enorme. E Deus faz as curas, Deus faz os milagres, Deus faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Precisamos ter fé nisso. E como último ponto dessa mensagem, eu quero citar ainda para vocês mais um versículo que a gente encontra lá no texto de Mateus, capítulo 17, versículo 20, onde Jesus Cristo diz o seguinte: Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Jesus gostava de falar sobre os grãos de mostarda, já deu para reparar isso. Gente, a fé ela é poderosa. Jesus ele disse que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, nós poderemos mover montanhas. Isso porque Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas e faz tudo acontecer. E o que para nós hoje é apenas um pequeno e insignificante grão de mostarda, Deus já o enxerga como um enorme arbusto, pois Ele fará acontecer. Ele sabe que Ele tem poder e nós também precisamos saber. Essa é a nossa fé. Meu desejo é que a tua fé em Cristo possa ser como a fé daquele grupo de amigos que fez de tudo para chegar até Jesus. Como a fé da mulher hemorrágica que se arriscou, era impura, não podia estar ali no meio, mas ela se arriscou ir até ali no meio de todo mundo e fez de tudo para conseguir tocar em Jesus, pois tinha a fé de que Ele poderia curá-la. Como a fé da mulher cananeia, que sabia que uma simples migalha poderia já ser suficiente para a vida dela. Assim como um pequeno grão de mostarda, uma migalha já lhe bastaria. Meu desejo é que você tenha uma fé sólida, uma fé que não abre espaço para desconfiança, mas que conhece o poder e conhece o amor de Deus. Uma fé que te faz viver, uma fé que te faz louvar, uma fé que te faz confiar no cuidado de Deus, que te faz ter a certeza de que os teus pecados estão perdoados, uma fé que te faz acreditar que Deus tem poder para curar e que Deus tem poder para salvar. Quero encerrar essa pregação ainda citando uma frase de Martim Lutero. Muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu poderia ir. Vou repetir. Muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu poderia ir. Meu amado, minha amada, que a sua fé não seja baseada em um fraco pensamento de não custa tentar, mas que, assim como Lutero citou, ela seja o único lugar para onde você pode ir. Não pela falta de outros caminhos, pois eles existem, mas sim pela certeza de que esse é o caminho certo. Amém. Quero convidá-los ainda para, em conexão com essa pregação, em conexão com a mensagem que nós ouvimos, louvarmos a Deus cantando o hino Em Nada Ponho a Minha Fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício remido, o sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe possa face ver, na sua graça vou viver. Em cada trança
As ofertas do culto de hoje são destinadas para o Fundo de Auxílio para a Formação Teológica na ISLB. Este fundo funciona como um fundo de empréstimos para os estudantes. Durante o período da faculdade, a ISLB cobre os custos totais ou parciais das mensalidades do estudante, ajuda também e auxilia de outras formas. E então, concluindo a faculdade, o indivíduo ingressando para o ministério na ISLB, ele paga apenas somente metade do valor que lhe foi emprestado. É assim que funciona este fundo. Deus abençoe as ofertas, as dádivas e também os doadores. Na palavra de hoje nós fomos confrontados e questionados a respeito da nossa própria fé. Se ela é verdadeira e está depositada no único e verdadeiro Deus, ou se ela é fraca e está mais para o lado do não custa tentar. Se a sua fé está firme em Deus e se você tem convicção naquilo que crê, eu te convido para, junto comigo, confessá-la com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E te convido ainda para, junto comigo, nós termos um momento final de oração. Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este culto, obrigado pelas pessoas que estão assistindo ao nosso culto online, participando dessa forma, Senhor. Obrigado porque nós podemos ouvir a Tua Palavra e porque somos livres para viver de acordo com ela. Cuida da vida daqueles que não são, daqueles que sofrem perseguições e são oprimidos por causa da fé que possuem. Senhor, nós queremos dia a dia estarmos mais próximos de Ti, com a nossa fé ainda mais fortalecida e firmada na Tua Palavra. Que possamos ter a fé verdadeira, que mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, tem grande poder. Pois este poder não vem de nós, mas vem de Ti. Tu fazes as coisas acontecerem e temos fé de que Tu tens o melhor para cada um e cada uma de nós, mesmo quando muitas vezes nós ainda não compreendamos. De modo especial, hoje nós colocamos em oração a vida do Paulo, que é cunhado meu e da Paola. Nós temos fé de que o Senhor tem poder para curá-lo e tirá-lo da intubação, para que ele possa ficar bem, Senhor, e voltar para casa, para junto da família dele. De igual modo, nós te pedimos pela vida do Antônio Cavacim, que está enfrentando a mesma situação, lutando essa batalha contra o vírus. Concede cura para a vida dele, Senhor, concede cura para essas pessoas, para todos que estão lutando contra o vírus. Nós continuamos orando, intercedendo pela vida da Lúcia Paisan, que o tratamento da quimioterapia possa começar a dar resultados de melhora, Senhor, que ela possa logo vencer essa batalha contra o tumor. Nós temos fé de que Tu tens poder para curá-la e nisso nós depositamos nossa confiança. E também intercedemos pela vida do Flávio, presidente da nossa paróquia, que está tendo fortíssimas crises de labirintite nessas últimas semanas. Que também ele possa encontrar logo um tratamento, que ele possa melhorar logo e parar de ter essas crises, Senhor. Frente a esses pedidos, nós também te somos gratos pelas boas notícias que já recebemos. O Carlos, irmão da Cristiane, está melhorando, já não irá mais precisar fazer a cirurgia, Senhor. Louvado sejas por isso. E tudo mais que nós queremos dizer a Ti em oração, nós o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, juntos orando. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção do nosso Deus. Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A fé é como um pássaro que canta de madrugada, quando ainda está escuro. A fé é como um pássaro que canta de madrugada, quando ainda está escuro. Talvez você ainda esteja em um período de escuridão, mas que assim como o pássaro, possas ter a fé verdadeira, a ponto de cantar mesmo no escuro, pois confia de toda a sua alma que Deus fará raiar um novo dia. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Nos despedimos ainda louvando a Deus com o último hino, Como é Bonito o Senhor. Desejo a todos e todas vocês um abençoado domingo e uma abençoada semana. Nos vemos no próximo culto. Tchau! Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejando também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim